Nós vamos abrir nossas Bíblias em João, no capítulo 15. Nós vamos continuar nesse texto que falamos a semana passada, no mesmo tema, o trabalhar de Deus em nossas vidas. Esse texto é extremamente rico, que fala sobre discipulado, sobre seguidor, aquele que segue Cristo. João capítulo 15 é uma alegoria, ou uma parábola, onde Jesus ele dá um exemplo tão simples e ao mesmo tempo tão profundo, de um pé de uva, de uma videira, onde ele se diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo, eu e você somos os ramos. Todo ramo estando em mim não dá fruta, ele corta, e todo ramo que dá fruta, ele poda, ele trata, para que dê mais fruta ainda. Vocês já estão limpos, pela palavra que lhes tenho falado. Agora, no versículo 4, ele usa 4 vezes o verbo permanecer, mostrando a importância. Permaneçam em mim, como um ramo está ligado à videira. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês não têm vida própria, vocês precisam de mim. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Eu quero perguntar novamente para você, o que eu perguntei a semana passada, quando eu comecei esta pregação. Você percebe Deus trabalhando na sua vida? Você percebe Deus agindo na sua vida? Você entende o agir de Deus na sua vida? Irmãos, quando eu começo a entender quem Deus é, como Ele age, quem eu sou, isso pode ser revolucionário. Quando eu entender que eu não tenho vida própria, mas eu preciso estar ligado à fonte, para tirar de lá toda a ceifa de vida eterna, vida em abundância. Quando eu entender que eu dependo totalmente de Deus na minha vida, quando eu entender que há um agricultor que é Deus, por eu estar ligado a Cristo, que é a videira, Ele trata, Ele corta os galhos que não dão frutos. Isso vai acontecer. Pessoas que estão brincando com Deus, ligados à igreja, mas não produzem frutos, ou seja, não mudam de vida, vão ser cortadas. Pode ser mais cedo ou mais tarde, mas serão cortadas. Pode ser no juízo final, onde Deus diz: pega o joio, separa do trigo e queime. Pega o trigo e guarde nos celeiros. Pode ser no juízo final, mas vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Então é a palavra de Deus. Quem está ligado à videira e não produz frutos, corta. Agora, que frutos são esses? Que frutos Deus está mostrando aqui? É justamente o caráter de Cristo. Quando eu estou ligado a um pé de uva, automaticamente eu vou produzir uvas. Eu não vou produzir carrapichos, espinhos. Eu vou produzir uvas. Então, se eu estiver ligado a Cristo, haverá uma mudança na minha vida. E eu bato muito nessa tecla sobre o religioso e o discípulo. O religioso é aquele que frequenta a igreja, mas não muda de vida. O religioso é aquele que tem uma religião, frequenta uma igreja, é batizado, mas não vive nada daquilo que se prega aqui. São os fariseus, que Jesus tanto confrontou-os quando ele veio aqui no Novo Testamento. Mas o discípulo é aquele que olha para si e diz: eu preciso mudar. Em Gálatas fala sobre a natureza humana. Isso aqui é o que eu e você produzimos. Olha aqui para mim, presta atenção antes de ler esse texto. Eu e você produzimos naturalmente isto, naturalmente. Se você olhar para a sua vida, você vai ver
alguns pensamentos e algumas vontades que você vai chegar a assustar e pensar: será que eu sou de fato crente? Será que eu sou de fato de Deus? Porque esses pensamentos, essas vontades não tem nada a ver com Deus. Todos nós passamos por isso. Todos nós temos nossas lutas interiores. Todos nós. Então, essas obras da carne que estão em nós, é aquilo que Paulo fala lá em Colossenses: fazei morrer a natureza terrena de vocês. E isso é uma luta diária. Diariamente eu tenho que lutar contra isso. Porque, olha só o que diz o texto: as obras da carne são manifestas: área sexual, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, área de religião, idolatria e feitiçaria. Produzimos naturalmente. Agora preste atenção: a área de relacionamentos é a maior lista. Este é o ponto vulnerável nosso, eu e você. Ódio, discórdia. Você já discordou de alguém? Ciúmes, ira, já teve acesso de raiva, egoísmo, dissensões, facções vem de faca, de corte, divisões. Quando você fala mal de alguém, quando você critica alguém por trás. Inveja, são as obras dos relacionamentos. Agora, vícios, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Eu advirto, como antes adverti vocês, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, tem que haver uma mudança de vida. Eu tenho que me tornar um discípulo, eu tenho que me grudar à videira, para receber de Deus aquilo que não é meu, mas é dele. Se eu não ficar ligado a Cristo, eu vou produzir isso de forma natural, é inerente a mim. Naturalmente eu vou ter egoísmos na minha vida, eu vou ter raiva na minha vida, eu vou ter ansiedade na minha vida, eu vou ofender as pessoas, eu vou mentir, eu terei pensamentos obscenos, eu cairei em adultério, eu entrarei em pornografia. Isso é natural do ser humano. Agora, se eu estiver ligado a Cristo, eu vou começar a produzir o que Deus tem, e aí entra o fruto, que é o amor ligado a Cristo, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você imaginou você com todos esses frutos abundantemente na sua vida? Como sua vida ia mudar para melhor? Você ter alegria e paz, independente do que estiver acontecendo, amar as pessoas não amáveis, você ser uma pessoa amável, bondosa, fiel, você ser uma pessoa mansa, e principalmente ter domínio próprio, domínio das suas emoções, a sua vida ia mudar muito. Então, são justamente esses frutos que Deus está dizendo, para eu olhar e ficar pensando: eu quero isto para a minha vida, eu quero isto, mas para que isto aconteça, esses frutos, eu tenho que estar ligado à videira. Eu sou o ramo, e eu vou produzir frutos se eu estiver ligado à videira. É dessa forma que a coisa vai acontecer, porque isso não é inerente a mim, isto vem de Deus, isso transcende. Como que eu amo? Eu amo as pessoas que me amam. O ateu faz isto, o incrédulo faz isso, não precisa ser crente para fazer isso, mas eu tenho que amar os não amáveis. As pessoas do mundo têm paz quando está tudo bem, não precisa de Deus para ter paz quando está tudo bem. Agora, quando as coisas não estão tão bem assim, eu continuo tendo paz, continuo tendo alegria, ultra circunstancial, é porque algo está acontecendo de milagre na minha vida. Quando vem uma tentação, humanamente eu não consigo, mas divinamente eu posso vencer, é um milagre na minha vida. São os frutos que Deus quer tratar. Então, conforme eu começo a produzir esses frutos, diz a Bíblia que Deus poda-nos, para que possamos produzir mais frutos ainda. Olha só a definição de podar. Podar consiste em eliminar certas ramificações de uma planta para conseguir, qual que é o objetivo da poda? Que o seu desenvolvimento seja mais forte, que os seus frutos rendam mais. Podar
A poda das árvores de frutos é orientada com o objetivo de conseguir que as frutas sejam de melhor qualidade possível. Então, o que Deus faz conosco? O agricultor sabe o que fazer. Ele poda-nos para nos abençoar. Ele coloca limites em nós, para que as obras da carne que nós lemos sejam tiradas de nossas vidas, para que o fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, seja cada dia mais abundante. Então, isto é poda. Isso aqui é uma videira no inverno, totalmente diferente daquela que vimos agora há pouco, que é a do verão. No inverno ela fica assim. Aí o agricultor vai lá e poda aquelas arestas que vão sugar a seiva do galho, para que ele produza menos. Então ele poda para que não aconteça isto. Então esta poda faz com que no inverno a videira seja tratada. É o que Deus faz com você, é o que Deus faz comigo, porque Deus quer que eu e você possamos produzir amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, domínio próprio. Deus quer que você produza frutos, e frutos em abundância. Eu quero que você preste muita atenção nesse tema que nós vamos continuar falando hoje, sobre o Deus que trabalha em você. E eu quero entrar bem a fundo na questão das dificuldades e aflições da vida que Deus usa. Se eu e você não entendermos isto, nós muitas vezes não conseguimos perseverar na vida cristã. Se eu e você não entendermos isto, quando vierem as dificuldades da vida, nós vamos duvidar do amor de Deus. Quando vierem as aflições, quando vierem os momentos de poda, quando vierem os momentos de seca, quando vierem os momentos de inverno, nós vamos pensar: Deus não me ama. Então é muito importante eu entender como Deus age. Ele usa as provações, Ele usa as dificuldades, Ele usa as aflições para agir na minha vida. Eu acho lindo esse texto de Salmo 119, quando o salmista diz: foi bom para mim ter passado pela aflição. Foi bom. Por quê? Porque agora eu aprendi os teus decretos. Foi bom. Parece uma coisa louca. Como foi bom ter passado pela aflição? Foi bom por causa dos frutos que eu colhi depois da aflição. Paulo, ele consentiu na morte de Estevão, em Atos capítulo 7, no capítulo 8, desencadeou uma perseguição terrível contra a igreja em Jerusalém. Paulo encabeçou. Paulo era um assassino em série, ele matava as pessoas que eram cristãs, e nisto, toda a igreja, exceto os apóstolos, foram dispersas pela região de Samaria e Judeia. Somente os apóstolos ficaram em Jerusalém. Aqui é escrita a primeira carta do Novo Testamento, que é Tiago. Tiago senta e redige a carta para aquelas pessoas que estavam passando por aflições. E ele começa a carta dele, depois da saudação, já no versículo 2, dizendo: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria vocês passarem por diversas provações. Isso parece uma loucura. Como que eu vou ter alegria em perder a minha casa e estar correndo risco de vida pelo fato da minha fé? Parece loucura. Mas o que Tiago está querendo dizer é o seguinte: é um momento de poda, porque depois vocês vão ver o fruto disto. Tem uma Bíblia que não é uma tradução, é uma paráfrase, chama Bíblia Mensagem. Nós tínhamos aqui na livraria, mas ela acabou e logo vai pedir. Vale a pena você comprar. Vale a pena. A versão que nós usamos aqui na igreja é a nova versão internacional NVI. Mas a Bíblia Mensagem, ela é uma Bíblia, é para devocional. Sabe aquele momento que você senta assim, quer ouvir uma palavra e... devocional, aquele momento só você e Deus. Preste atenção nesse texto na Bíblia Mensagem. Preste atenção. Tiago 1, 2 a 4.
Amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isto é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Olha que coisa linda. As aflições que vocês estão tendo, visão de fé, veja o depois, vai fazer com que vocês amadureçam, o caráter de vocês fique melhor, produzam mais frutos. Então sabe o que vai determinar isto? É justamente a minha postura. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Minha postura na hora da prova. Olha aqui para mim. Na hora da prova o professor não responde. É por isso que você ora e pensa: Deus não está me ouvindo, porque você está na prova. A hora de perguntar era na hora da aula. Na hora da aula ele responde tudo, te dá toda a atenção para te ajudar. Mas na hora da prova ele fica quieto. Na hora da poda ele fica quieto. Então é minha postura. Eu tenho que entender que eu estou passando por um momento que não vai ser definitivo, mas que há um agricultor que está trabalhando na minha vida. Eu tenho visão de fé de que eu vou me tornar uma pessoa melhor depois. Mas é um momento difícil, mas a minha postura vai determinar se eu vou ser aprovado ou reprovado na prova. Deus tirou Israel do Egito, uma viagem que era para durar cerca de 1 ano, pelo tratar de Deus ali no Monte Sinai, durou 40 anos, por causa da postura deles. Eles só reclamavam de tudo, incrédulos, blasfemavam. Aí Deus disse: vocês não vão entrar em Canaã, vocês vão morrer no deserto. 40 anos andando em círculos, 40 anos. A pergunta é: você acha que esta é a vontade de Deus para a tua vida? Você ficar literalmente andando em círculos, reclamando de tudo, insatisfeito com tudo? Você acha que essa é a vontade de Deus para a tua vida? Prova, poda é um momento para que eu colha frutos poderosamente abençoadores para a minha vida depois. Mas por que 40 anos? Por causa de postura. Uma coisa que pode durar algumas semanas, alguns meses, dura anos, porque você só reclama o tempo todo. Frequenta a igreja, para de frequentar a igreja, volta a frequentar a igreja, para de novo. A culpa não é de Deus. A minha postura vai definir a minha posição de como que eu vou passar pela poda. Paulo, ele usa um termo fantástico: não desanimamos, não desanimamos, não desanimamos, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, mas interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Olha para mim, presta atenção no que eu vou dizer. Cansa, né? Ser podado cansa. Exteriormente nos desgastamos, exteriormente cansa, mas só que dependendo da nossa postura, interiormente Deus está trabalhando. E o texto continua: os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo, presente contínuo, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que todos eles. Então fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Sabe o que vai determinar a sua postura? O foco.
Se eu mantiver o meu foco nas coisas transitórias, eu só terei motivo de reclamação, de desânimo, de estresse, de raiva, de ira. Mas se eu mantiver o meu foco naquilo que Deus está fazendo, trabalhando na minha vida no momento de prova e dificuldade, crendo que vai passar, eu terei nestes momentos a leveza de passar por isso, de cabeça erguida, e me tornar uma pessoa muito melhor. Você está acabando com o teu casamento por causa da tua postura. Você espera que o outro mude, que a outra mude. Talvez as provas que você tem passado, você precisa ter mais postura. Está difícil, cansa, eu sei. Mas se nós não tivermos o foco naquilo que Deus vai fazer, eu não vou conseguir suportar. Sabe do que você precisa? Muito. Ter convicção que você é de Deus, que você crê em Jesus Cristo e que você está ligado à videira. Crer que Deus te ama e que Ele está trabalhando na sua vida, e que Ele está trabalhando na sua vida. Crer. Quando Jesus disse, vocês, aquele que dá fruto Ele poda, Ele diz para os discípulos, vocês estão limpos, por causa da palavra que eu lhes tenho falado. É por isso que eu preciso conhecer a palavra. Se eu não conhecer a palavra, eu não vou saber a maneira como Deus age. E aí quando Ele começa a agir, eu vou ficar totalmente desnorteado, porque a palavra começa a me dar um rumo na vida. E eu vou colocar uma coisa para você, quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer. Se eu pegar toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a maioria das pessoas que nós vimos com grandes milagres, prodígios, sinais e maravilhas, tanto no Antigo como no Novo Testamento, sabe o que eu vou perceber? Que antes deles chegarem nesses patamares de grandes milagres, eles passaram por dificuldades e provas terríveis. E nós só olhamos o que aconteceu depois, mas não olhamos o que aconteceu para que aquilo acontecesse. Então sabe o que nós encontramos na Bíblia? Mais ou menos isto: que Deus está muito mais interessado no seu crescimento, no teu caráter, do que no teu conforto, porque o teu caráter você vai levar para a eternidade. Se você quiser uma vida confortável, você está no lugar errado, mas se você quiser uma vida de crescimento, você está no lugar certo. Tem muitas pessoas que sucumbem e desanimam, porque não atinam a ideia de passarem por problemas sendo cristãos, mas é a maneira como Deus age. Eu vejo isso em toda a Bíblia. José do Egito, antes de ele chegar lá no palácio, ele passou 2 anos e meio preso. E eu fico pensando quantas noites ali na prisão, ele perguntando, Deus, por quê? O que está acontecendo? Eu fui fiel até agora, eu estou preso injustamente, o que está acontecendo? Prova. Deus respondeu, não, hora da prova, céu de bronze. Ele não entendia nada, mas Deus estava lá no palácio, preparando um lugar para ele, dando sonhos para Faraó, para que ele depois interpretasse, e lá ele fosse o segundo maior do Egito, e levasse todo o povo, para daqui 400 anos sair uma grande nação. Ou seja, a visão macro de Deus é muito maior do que a minha visão micro. Então é neste momento aqui que eu preciso ter fé. É a poda, é neste momento que eu tenho que acreditar que Deus tem algo que Ele está fazendo, porque Ele está me limpando, me podando. Mas eu não vou desistir, vou permanecer na videira, eu vou permanecer firme na igreja, porque é a eternidade da minha alma que está em jogo. Nunca abandone Deus. Por mais difícil que seja a situação que você esteja enfrentando, nunca, eu sou de Deus, eu estou ligado na videira, e eu acredito, como aconteceu na Bíblia, que os milagres de Deus vão acontecer na minha vida, mesmo que seja no limiar, no limite,
mas os milagres de Deus vão acontecer sim. Então, em nome de Jesus, para de reclamar, para de ser impaciente. Está faltando mais oração na tua vida, está faltando mais jejum na tua vida, está faltando mais busca. Mensagem de Deus para a tua vida hoje: não queira viver 40 anos no deserto, não queira. Você já se perguntou o que Deus quer de você? Você já se perguntou, já fez essa introspecção, lá, você com você mesmo? O que Deus quer da minha vida? Ele quer que você seja mais firme e mais constante. Ele quer que você cresça, Ele quer que você produza frutos. Ele quer fazer de você uma pessoa melhor. Ele quer que você olhe para a tua vida e sinta prazer, dizendo: como que eu tenho sido uma pessoa cada dia melhor. É isso que Deus quer para você. Mas tenha paciência na poda. Vai passar. Vai passar. Outra coisa que nós percebemos Jesus falando, que Deus trabalha em nós, trabalha na tua vida, quando Ele poda usando as dificuldades, Ele também age através de nossas orações. Irmãos, isso aqui é revolucionário. Quando Ele diz, Ele vai afunilando o texto, aprofundando, e no versículo 7 diz: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. É a maneira como Deus abençoa-nos, é através da oração, é através do meu momento que eu digo para Ele: Deus, eu preciso. É a maneira como Deus escolheu para nos abençoar, nos fazer crescer. Sabe qual que é a causa da escassez nas nossas vidas? Presta atenção no que eu vou dizer. A causa de frutos mirrados, a causa de sequidão, a causa é a falta de oração. Tiago diz: vocês não têm porque vocês não pedem. Vocês não pedem. E o que é pior? Quando pedem, pedem errado, e vocês não recebem, porque pedem por motivos errados. Olha que coisa profunda isso. Eu não tenho nada porque eu não peço, ou seja, eu oro pouco, e quando eu oro errado. Eu peço e não recebo. Já fez essa pergunta para você? Por que Deus não me ouve? Você já fez essa pergunta? Como eu posso orar certo? Como eu posso orar e orar certo? Quando eu permaneço em Cristo, presta atenção no texto: se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e será feito. O que Jesus quer dizer com isto? Quando eu estou ligado a Cristo e começo a produzir amor, paz, alegria, amabilidade, bondade, domínio próprio, mansidão, o caráter de Cristo na minha vida, eu começo a me tornar parecido com Ele. Eu vou conhecer a vontade dEle, isso vai produzir maturidade na minha vida, ao ponto de conhecer a vontade dEle. O que vai acontecer? Pela convivência que eu tenho com Ele, eu vou começar a orar sabendo a vontade dEle para a minha vida, e Ele vai começar a me ouvir. João diz: se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. O que significa isto? Não é não errar, nós sempre erramos, mas o coração não condenável é aquele coração que não tem pecados não confessados. Eu errei, mas eu me arrependi, eu errei, mas pedi perdão, eu errei, mas eu quero lutar para mudar. Pronto, esse é o coração não condenável. Então, se eu não tenho pecados não confessados, se eu estou lutando para dia a dia ser uma pessoa melhor, eu tenho confiança diante dEle, e eu vou receber tudo que eu peço. É o que diz a Bíblia. Por quê? Porque eu estou obedecendo aos seus mandamentos, estou ligado à videira, e eu faço o que lhe agrada. E esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos dEle o que pedimos. Então, conforme eu ando com Deus, eu começo a entendê-lo, começo a ter maturidade. Não é isso que acontece com você? Você tem algumas coisas que você sabe: eu não vou pedir para o meu pai, porque eu sei que ele não vai dar.
Eu sei quem não vai deixar. Eu sei. Você conhece o teu pai, conhece a tua mãe. Você não vai pedir uma coisa que você sabe que ele não vai dar. Então o que vai acontecer? Você vai começar a receber menos não de Deus, porque você já sabe o que Deus quer para você. E você entende o coração de Deus, e você vai começar a ter uma sintonia com Ele. Um adolescente chega para o pai e fala assim: pai, olha, eu vou sair com a galera hoje, eu vou chegar às 5 da manhã, tá bom? Ele não vai nem ser besta de falar isso para o pai, porque o pai vai falar não, se o pai de fato amá-lo, porque quem ama coloca limites. Quem ama coloca limites. Guarda isso no teu coração. A maneira certa de educar um filho é dar amor incondicional para que ele nunca duvide que você o ama pelo que ele é, e limites. Quando eu digo eu amo meu filho, por isso que eu não gosto de falar não para ele, você está totalmente equivocado e você está fazendo tudo errado. Criança, adolescente, jovem precisa de limites, como eu e você, e Deus coloca limites em nossas vidas, porque Ele nos ama. Então uma coisa que eu preciso entender, que quando eu oro para Deus, algumas coisas Deus diz: sim, eu vou te dar, não, eu não vou te dar, espere, eu vou te dar, mas não agora. Deus respondeu? Respondeu. Quando eu digo para o meu pai, para minha mãe: pai, posso fazer isso? Ele diz não. Ele respondeu? Respondeu não. Aí eu tenho que acreditar que Ele tem o melhor para a minha vida, e Ele quer o melhor para mim. Então eu tenho que acreditar que Deus, quando eu peço uma coisa, Ele diz não, é porque não é o melhor para mim. Mas não é que Deus não respondeu, Ele respondeu sim, mas com não. Deus, eu quero muito que o Senhor faça isso, por favor, eu preciso de mais. Deus olha para mim e diz: espere, filho, eu vou te dar, mas o tempo da poda não acabou ainda não. Eu quero forjar mais o teu caráter nesse deserto que você está passando, mas eu vou te dar sim. Espera mais um pouco. Espera. Ele respondeu? Respondeu. Então eu preciso entender que Deus tem a maneira de agir. Então conforme eu vou crescendo, eu vou recebendo menos nãos. Por quê? Porque eu vou entendendo a vontade de Deus para a minha vida. Conforme eu permaneço na videira, discipulado, crescimento, conhecimento. Você já foi no shopping e o teu filho fez birra porque queria uma coisa e você diz não? Você já foi no mercado e o seu filho começou a fazer birra? E vou dizer uma coisa para você: se você ceder, você está no sal, literalmente, você está frito. Se você ceder uma vez, acabou. Você não faz ideia de como o teu filho te manipula. Por quê? Porque ele é pecador como eu e você, e ele sabe manipular. Então se você começa a ceder aqui, ceder ali, você está criando um monstro. Então quando você diz não, mantenha a palavra. Então pensa bem antes de falar não, porque se você começa a falar não, ele faz birra e você cede, acabou, literalmente acabou, porque ele vai fazer isso sempre. E o pior, quando ele crescer e lá na vida começar a fazer birra e não receber, vai ser um mimadinho, culpa tua. Então aprenda a colocar limites. Só que com Deus não funciona quando nós fazemos birra. Não funciona. Deus dá isso, não sai da igreja. Deus, escolhas. Não foi o filho pródigo? Pai, me dá tudo que eu tenho. O pai falou assim: vai. Sofreu barbaridade e voltou com uma mão na frente e outra atrás. Mas tem gente que parece que tem que sofrer para aprender na vida. Deus não quer ninguém forçado aqui. Então se a pessoa começa a fazer birrinha, porque se o Senhor não me dá, eu vou sair da igreja, Deus diz: problema teu, quem vai sofrer é você. Eu sem você continuo sendo Deus, você sem mim não é nada, é um galho que vai secar. Então sabe qual que é a mensagem de Deus para você hoje? Você precisa crescer. A mensagem de Deus para mim hoje: eu preciso crescer.
Nós precisamos alcançar uma maturidade espiritual e começar a orar de acordo com a vontade de Deus, por conhecê-la. E como que eu vou conhecê-la? Na Bíblia. Qual que é a vontade de Deus? Deem graças em todas as coisas, em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para vocês. Ou seja, se eu confiar nisto, entender isto, e orar de acordo com isto, a coisa vai começar a mudar. Então o que isso quer dizer? Que a vontade de Deus é que eu pare de reclamar da vida. Você tem um emprego, e você só reclama dele, e tem gente desempregada. Você tem saúde, você tem uma casa, você tem tantas coisas que tanta gente não tem. Gente lá no São Judas lutando por um dia de vida, e você tem saúde, mas reclama de tudo, insistentemente. Aí vai orar, Deus me dê. Você acha que Deus dá? Não. Por quê? Porque a vontade dele é que você dê graças em todas as circunstâncias. Quando eu estou produzindo frutos, ou quando eu estou na poda, quando eu estou passando momentos bons, e quando eu não estou passando momentos tão bons assim, eu tenho que aprender a dar graças em todas as coisas. Aí eu vou ter poder na oração. Eu vou orar, Deus vai responder, porque eu permaneço na videira. Eu vou orar e Deus vai responder, porque é uma promessa, que o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem, para vocês, não por causa de vocês, mas por causa de Cristo que vocês creem. Deus vai suprir minhas necessidades. Não diz que vai suprir os meus desejos, mas diz: eu vou suprir suas necessidades. Nós confundimos isso, desejo e necessidade. A pergunta que eu quero fazer para você hoje: está faltando alguma coisa para você? Então Deus tem sido fiel na tua vida. Agradeça, queira mais, queira crescer sim, sonhe, mas creia que Deus está suprindo as suas necessidades. E quando vem as situações difíceis, aquilo que drena a tua fé, ansiedade, você acha que a vontade de Deus é que você fique ansioso? Você acha que a vontade de Deus é que você fique preocupado com amanhã, com o serviço, vida espiritual, vida conjugal, vida sentimental? Você acha que a vontade de Deus é que você viva preso às coisas que vão acontecer ainda? E preste atenção, a tendência nossa é tão maligna, tão da carne, que o diabo sabe que esse é um ponto vulnerável nosso, que ele age muito aí, principalmente trazendo pensamentos ruins. Toda vez que você pensa na tua vida futura, você sempre pensa tendendo para as coisas ruins que possam acontecer, e talvez nem aconteçam. Então você perde a alegria do presente por causa de conjecturas que talvez venham a acontecer e talvez nem venham a acontecer nunca. Então a Bíblia diz: não andem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Olha de novo a gratidão aí. Apresente os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e guardará as suas mentes em Cristo Jesus. O que isso quer dizer, queridos? Que eu tenho uma arma poderosíssima na minha vida chamada oração, que eu posso trocar a minha ansiedade, a minha preocupação pela oração. E diz aqui, oração e súplica. Qual foi a última vez que você suplicou? Olha para mim, presta atenção nessa pergunta. Oração é uma coisa e súplica é outra. Qual foi a última vez que você fez uma súplica? Qual foi a última vez que você fez uma súplica? Foi a última vez que você chorou na hora que você estava orando. Quando eu choro, angustiado, a oração passa a ser súplica.
eu já começo a suplicar: Deus, eu não aguento mais, age, age, age. E começa a chorar, como Ana, se derramando lá em Siló, pedindo um filho, suplicou. A última vez que você chorou, você suplicou. A pergunta é: quando foi que você chorou? Eu e você precisamos chorar mais na presença de Deus, sabia? Porque eu e você nos acomodamos e nos acostumamos com o que é ruim, o que é escasso, e precisamos chorar mais. Deus, eu estou tão frio, tão apático. Chorar mais, mas sempre com ações de graças. Mas muito obrigado, está um tempo de poda difícil, mas muito obrigado, o Senhor está agindo na minha vida. Muito obrigado, porque eu vou colher frutos tremendos disso tudo que está acontecendo, porque eu vou ter postura. Muito obrigado, porque vai passar. Muito obrigado. Se eu fizer isto, sabe o que vai acontecer? Versículo 7: a paz de Deus, que vai além do entendimento humano, vai além da razão humana, vai guardar. É uma sentinela. Eu quero que você tenta imaginar essa analogia agora. Tenta imaginar. Imagina uma sentinela, um guarda na porta do teu coração. Você tira toda a sua ansiedade, toda a sua aflição, toda a sua falta de paz e coloca diante do altar de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Joga para lá. E aí Deus manda um guarda, uma sentinela, para ficar posta em sentido de guardar mesmo, literalmente no seu coração, para que a paz de Deus guarde os teus sentimentos, e não somente no coração, mas também na mente. Você vai parar de pensar besteira, e é o que mais você faz o dia inteiro. A falta de paz na tua vida é justamente por causa dos teus pensamentos, que você só alimenta. Quantas coisas boas você pensa sobre a tua esposa, teu marido, teus filhos, teu futuro durante o dia? E quantas coisas ruins você pensa sobre o teu trabalho, sobre a tua vida num dia? Eu não tenho poder de não pensar coisas ruins, mas eu tenho o poder de não alimentar essas coisas ruins. Lutero, ele falava uma coisa fantástica: eu não posso impedir que um pássaro pouse na minha cabeça, mas eu posso impedir que ele ali faça um ninho. Eu não posso impedir que o pensamento ruim vir, mas eu posso impedir alimentar esse pensamento. Vem um pensamento de ansiedade: não vai dar certo, você não é nada, a coisa está difícil, a situação está complicada. Deus, o Senhor está no controle. Eu te agradeço, porque o Senhor sabe o que faz. Deus age. A paz, sentinela, vai guardar a minha mente e o meu coração. E sabe o que vai acontecer? Seus dias vão melhorar exponencialmente, porque você começou a aprender a orar. E você começou a aprender a orar de acordo com a vontade de Deus, porque você está ligado à videira. E você começa a receber aquilo que você pede, porque você mudou a tua postura. Percebe que a vida cristã é muito mais simples do que você imagina? Como que nós complicamos tudo, queridos? Como que nós complicamos a nossa vida? Como nós nos auto-sabotamos? Saia daqui hoje dizendo: eu vou permanecer na videira, independente das provas e das podas que vierem e advirem sobre a minha vida. Eu vou permanecer, e eu vou orar, porque através da oração eu vou receber direção, eu vou receber poder, eu vou receber graça, e principalmente eu vou receber a seiva, eu vou receber aquilo que eu preciso para viver. Erga suas mãos. Como pastor, autoridade espiritual sobre a tua vida, eu profetizo hoje sobre a tua vida, que você vai crescer. Você vai crescer. Haverá maturidade espiritual sobre você, porque Deus vai te abençoar. Nas podas você vai passar pelas provações e vai ser aprovado, porque você terá postura. Eu profetizo isso sobre a tua vida.
O seu deserto vai acabar porque você vai ter postura. E em nome de Jesus, você vai crescer porque você vai começar a orar de acordo com a vontade de Deus. Você vai agradecer mais, você vai suplicar, você vai chorar, mas você vai buscar e você vai encontrar. A bênção do Deus Todo-Poderoso esteja sobre a tua vida agora e para sempre, e sempre, e sempre. Amém, igreja? Participe dos nossos cultos na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.